Os processos de integração regional são uma realidade. Blocos econômicos como o Mercosul organizam-se cada vez mais para lidar com os desafios da globalização. O Mercado Comum do Sul foi criado em 1991 pelo Tratado de Assunção, como uma área de livre comércio entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Veja o que diz o nosso consultor, Joanisval Gonçalves. O Mercosul é um exemplo de união aduaneira. É o quarto maior bloco econômico do mundo e tem 3 objetivos principais: permitir o desenvolvimento tecnológico de seus membros, garantir a maior competitividade desses países no mercado internacional e consolidar a democracia na América do Sul. Com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto, em 1994, o Mercosul passou à condição de união aduaneira. Ganhou personalidade jurídica e seus membros passaram a realizar acordos internacionais em conjunto. A partir daí, o bloco ganhou uma estrutura definitiva para a negociação da integração em direção ao mercado comum. Mas alguns obstáculos atrasaram a consolidação do Mercosul, como a desvalorização da moeda brasileira em 1999 e o colapso econômico argentino em 2001. Só em 2003, depois de um período de instabilidade econômica, o Mercosul recuperou o fôlego. Os governos de Lula e do argentino Néstor Kirchner fortalecem o bloco. Essa revitalização do Mercosul foi percebida durante a reunião da Organização Mundial do Comércio, quando o Brasil e a Argentina se associaram à Índia, China, África do Sul e mais de 20 países em desenvolvimento, formando uma ala de oposição aos interesses protecionistas dos Estados Unidos e da União Europeia. O Mercosul também busca aproximar-se de outros blocos, como, por exemplo, a União Europeia. Desde 1999, esses 2 blocos negociam uma área de livre comércio. Essa aproximação pode representar um contraponto com relação ao projeto da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA. Outro bloco que tem se aproximado do Mercosul é a Comunidade Andina das Nações. A Comunidade Andina das Nações foi criada em 1969, com a assinatura do Acordo de Cartagena, também chamado de Pacto Andino. Esse bloco é formado pela Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os países da Comunidade Andina lutam também por uma maior participação no processo de integração regional, com o objetivo de formar um mercado comum latino-americano. O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA, é formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Em vigor desde 1994, o objetivo desse acordo é constituir uma zona de livre comércio entre os 3 países da América do Norte, visando a eliminação de barreiras nas transações de bens, serviços e capitais até 2005. O acordo nasceu das negociações entre Estados Unidos e Canadá em 1989 e acabou sendo estendido ao México em 1993. Com a adesão dos mexicanos ao NAFTA, os Estados Unidos esperavam conseguir a estabilidade política e econômica do México. Isso seria um meio de conter a emigração de mexicanos para os Estados Unidos. Mas apesar do impulso que deu à economia mexicana, o NAFTA deixou os mexicanos extremamente dependentes dos norte-americanos. Para se tentar resolver essa situação, o México tem buscado novos parceiros comerciais, firmando nos últimos anos acordos de livre comércio com mais de 30 países pelo mundo. A Associação das Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN, surgiu em 1967 com a Declaração de Bangkok, celebrada entre Singapura, Indonésia, Filipinas e Tailândia. O objetivo era assegurar o desenvolvimento econômico e a estabilidade política da região. Anos depois, Brunei e Vietnã entraram no bloco. As negociações para a constituição de uma zona de livre comércio, entretanto, ainda estão em andamento. As economias que integram a ASEAN possuem um ponto comum: o forte dinamismo econômico. O Sudeste Asiático foi palco dos maiores índices econômicos no mundo nas décadas de 1970 e 1980. Esses países têm investido também em políticas de segurança militar e seguridade social.
A estratégia da ASEAN para contrabalançar as interferências da China e do Japão foi buscar o envolvimento de outros países, como os Estados Unidos e a União Europeia, na diplomacia regional. Para isso, criou a APEC. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, a APEC, surgiu em 1989 como um subproduto da ASEAN. O objetivo da APEC é criar uma zona de livre comércio até 2020, que envolverá 20 países e Hong Kong, que voltou à soberania da China em 1997. A APEC é um bloco diferente dos demais. Funciona muito mais como um fórum de discussão que mesmo uma área de comércio. É o único grupo intergovernamental no mundo funcionando sem obrigação contratual entre os membros. As decisões são tomadas por consenso. A Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, foi proposta durante a Cúpula das Américas, realizada em 1994 em Miami. Deverão ser membros da ALCA todos os países do continente americano, inclusive o Brasil. Apenas Cuba não está no acordo. O objetivo é formar uma área de livre comércio para as Américas até o final de 2005. A ALCA é um projeto ambicioso. Não se trata de uma simples área de livre comércio. Na sua agenda, além do fim das barreiras comerciais, há também a definição de regras hemisféricas para temas como serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual e defesa da concorrência. Apesar da amplitude dessa agenda, ela é bastante seletiva. Por exemplo, os Estados Unidos se recusam a negociar suas políticas de imigração e querem transferir as discussões sobre agricultura e sobre legislação antidumping da ALCA para a OMC. O Brasil tem restrições à implementação da ALCA em 2005. Muitos brasileiros acreditam que a ALCA pode ser prejudicial ao Mercosul. Nesse sentido, as posições entre Brasil e Estados Unidos são divergentes. Para saber um pouco mais sobre as rivalidades entre o Mercosul e a ALCA, o Conexão Mundo entrevistou a consultora legislativa do Senado, Maria Cláudia Drummond. Maria Cláudia, como é que você definiria as relações entre Mercosul e a potencial área de livre comércio das Américas? Acho que, em primeiro lugar, a gente deveria definir bem os termos, né? Nós estamos utilizando aqui. O Mercosul é um bloco já constituído, né? Um bloco econômico, tem inclusive personalidade jurídica de direito internacional, está atuando já como bloco, negocia com uma única voz nos foros internacionais, né? Como a OMC, por exemplo, Organização Mundial do Comércio, enquanto que a ALCA ainda é um processo de negociação, ou seja, não existe a rigor uma ALCA. O Acordo de Livre Comércio das Américas, que é a designação, o que designa a sigla ALCA, ainda não foi assinado, né? Então ele não existe uma organização ALCA, mas a ALCA está nesse momento em processo de negociação. Então, o papel do Mercosul no âmbito da ALCA é simplesmente de um dos negociadores. São 4 soberanias ali, mas falando com uma única voz. Você vê grandes vantagens para países mais pobres que os Estados Unidos, que na verdade são todos os países do mundo, negociarem esse acordo com os americanos? Se nós exportássemos em escala para os Estados Unidos, poderíamos criar muito emprego no Brasil. Haveria uma expansão importante, não é, da indústria, dos manufaturados, da produção agrícola, etc. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a gente observa que muitas vezes eles se mostram muito interessados em questões específicas, como, por exemplo, compras governamentais, a liberalização em setores de alta tecnologia, seja telecomunicações, seja o setor de tecnologia da informação, informática, setores onde há justamente maior valor agregado.
O Brasil, por sua vez, tem enfatizado muito a discussão em torno de setores como o setor agrícola, que tem menos valor agregado. Isso não reproduziria uma situação sempre prejudicial para os interesses brasileiros e do Mercosul? Por exemplo, não é a Argentina muito interessada em abrir o mercado americano para os seus produtos agrícolas, mas ela não tem tanto interesse, por exemplo, em deixar de negociar certos temas que o Brasil não quer colocar hoje, nesse momento, na mesa de negociações e que os Estados Unidos querem, que são investimentos, compras governamentais, compras públicas, né? Serviços e propriedade intelectual. E por que a Argentina não interessa tanto excluir esses temas das negociações da ALCA? Porque a Argentina já é uma economia bastante aberta, mas o Brasil não. Então o Brasil ainda deseja manter esses temas fora da mesa de negociações hemisférica, não é? Porque na OMC esses temas já foram negociados e o Brasil observa as regras da OMC. Maria Cláudia, ao mesmo tempo em que o Brasil, o governo brasileiro, negocia a formação da ALCA, também, paralelamente, negocia um acordo com a União Europeia. São dois acordos totalmente diferentes ou eles se complementam? A ALCA busca fins basicamente mercantilistas, né? É um tratado comercial e de investimentos, né? Não se pensa muito em nada mais do que isso. Enquanto que o tratado com a União Europeia é um tratado que se chama de tratado birregional, né? É uma área de comércio birregional, quer dizer, só pelo nome já se vê que a União Europeia está encarando o Mercosul como um bloco econômico, é um bloco, uma união aduaneira. Então, a União Europeia, desde o início das negociações, deixou muito claro que a ela interessava negociar esse tratado de livre comércio com o Mercosul, desde que o Mercosul seja ou aprofunde a sua integração. Maria Cláudia, muito obrigado pela entrevista, então. Ana Lu, é com você. Obrigada, Floriano. No próximo programa, vamos falar sobre os organismos multilaterais e do papel que exercem sobre as relações internacionais. Até lá!